Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos refletir ainda dentro do livro dos Salmos, na nossa oitava reflexão com o tema dentro do Salmo 103, Bendize, ó minha alma, ó Senhor. E nossa reflexão de hoje será de grande interesse daqueles que gostam do assunto relacionado ao livro dos Salmos e será de grande edificação espiritual. Vamos orar? E após esta oração, nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao assunto e então iremos fazer a nossa reflexão. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes. Eu quero pedir à pessoa bendita do teu Espírito que possa visitar a cada um que acender este vídeo, dando-lhes instrução, entendimento e que a tua palavra possa trazer grande edificação à vida de todos aqueles que adentrarem este conteúdo. Nós assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Esta revista é uma revista da CADB e o pastor comentarista é o pastor Rui Raiol. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria de pedir que você apoiasse este canal, inscrevesse nesse canal, pudesse compartilhar esse conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico e que você possa abençoar também aqueles que você ama através da reflexão da palavra de Deus. E nós vamos fazer a leitura então do assunto proposto para esta reflexão. O texto áureo para a nossa reflexão de hoje está dentro do Salmo 103, verso 1, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Salmo 103, verso 1. A verdade prática nos diz: Deus deve reinar em todas as áreas da nossa vida. E a leitura bíblica se encontra no livro dos Salmos, de número 103. A leitura completa é do versículo 1, do verso 1 até o verso 22. E nós vamos fazer a leitura até o verso 7 para fundamentar este conteúdo de hoje. Abra sua Bíblia física no seu notebook, no seu smartphone, no seu celular e nós vamos poder fazer esta leitura juntos então, nesse momento. O texto diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esta é a nossa leitura para esta reflexão deste salmo tão precioso, tão maravilhoso. Eu não sei o que você tem achado dessas reflexões dentro do livro dos Salmos. A temática é Salmos, Cânticos e Orações da Alma, e eu confesso a cada um dos ouvintes que eu tenho sido ricamente abençoado pelo Senhor através de cada uma dessas reflexões. E eu gostaria que você também fosse ricamente abençoado. Já adentramos ao saltério, damos uma introdução geral dentro do livro dos Salmos, já passamos pelos Salmos 23, 90, 91, 82, e hoje nós estamos aqui nesta oitava reflexão, e a base dessa reflexão é o Salmo de número 103, e nós vamos descobrir quem é o escritor, quem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos deixar um poema tão maravilhoso, um cântico tão maravilhoso e que exalta e glorifica o nome do Senhor. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. E este salmo, então, o salmo de número 103, e o tema específico para este momento é Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse salmo de número 103 nos revela de forma maravilhosa todo o cuidado, toda a paciência de Deus para com o povo de Israel, para com o autor especificamente deste salmo, e nós podemos aplicar esta palavra, por certo, à nossa vida, o cuidado de Deus em relação à nossa vida. Ele não nos trata, como afirma no verso 10, segundo os nossos pecados, e essa já é uma reflexão poderosa para o nosso início aqui de avaliação do Salmo 103. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, não nos destrói justamente, mas nos trata com amor, e nós sabemos
que o amor na sua totalidade, ele reside na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós somos tocados por este amor, e aqui o salmista, ele chama a cada um de nós para cantarmos ao Senhor por todas as suas obras. E aqui já vai a minha exortação para que você também possa cantar ao Senhor e louvar a Ele por todas as suas obras. Eu quero dizer um sonoro aleluia, convocando a cada um dos ouvintes a exaltar e bendizer o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Ele nos revela o seu amor através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, e não há amor maior do que este de dar a vida por aquele a quem ele tanto amou. Jesus assim se entregou em favor da minha vida, em favor da sua vida. Dentro desta reflexão nós temos alguns objetivos importantes, e no final desta reflexão nós temos que fazer esta reflexão agora particular e entender se nós conseguimos chegar a alcançar cada um desses objetivos. E o primeiro deles é identificar o autor deste salmo. E já de início será muito fácil identificar quem é o autor deste salmo, né? E nós vamos entender esta classificação deste salmo e todos os vocativos relacionados a este assunto, como este salmista expressa a sua gratidão a Deus, e você rapidamente irá identificar quem é atribuído à autoria do Salmo 103. Mas nós também temos que elencar alguns aspectos ou alguns diversos motivos para adorar ao Senhor. E aqui eu também já introduzo com uma pergunta. Você tem motivos para adorar ao Senhor? Você consegue elencar cada um deles? Você consegue listar cada um deles? Eu convido você a listar aí na descrição ou nos comentários deste vídeo aqueles motivos que você tem para adorar ao nosso Deus. E reconhecer que o Salmo 103 irradia amor de Deus em relação à minha vida, em relação à sua vida, com a mesma intensidade. Veja, com a mesma intensidade que o amor também é visto e irradia a partir dos evangelhos. Isto é extremamente importante para nós. Neste salmo, o Salmo de número 103, uma das mais belas páginas de poesia do Antigo Testamento, dentre todo o saltério, tantos salmos maravilhosos, tantos hinos extraordinários nos vêm aos ouvidos de forma poética, de forma espiritual. O Salmo de número 1, o Salmo de número 23, o Salmo de número 82, o Salmo de número 90, o Salmo de número 91, este Salmo de número 103, o Salmo de número 119, 116, salmos que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus puderam deixar poesia tão maravilhosa para nós. E este Salmo 103 talvez seja uma das mais belas e mais ricas páginas poéticas de toda a Bíblia Sagrada, porque este salmo exala amor, exala misericórdia da parte de Deus em relação a mim, em relação a você. E nós, ao estudar este assunto, veja, ao estudar este assunto, nós encontramos o mesmo Deus que é retratado lá no Novo Testamento, lá nas páginas do Novo Testamento, do Deus que envia, do Deus que entrega o seu Filho unigênito. É este amor expresso no Novo Testamento. Aqui no Salmo 103, ele é expresso da mesma forma. É capaz, este salmo é poderoso, como a própria Bíblia, e como toda ela é capaz de discernir juntas e medulas e alcançar o mais profundo da nossa alma. Nele nós podemos enxergar sem sombra alguma o coração de um poeta inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas que além da inspiração há uma gratidão no seu coração e que ele é, por certo, apaixonado por Deus. O autor, o título e a data deste salmo, aqui nos aspectos gerais apresentados, já imediatamente nos sugere aquele a quem é atribuída a autoria deste salmo tão poético e maravilhoso. Como vemos no título em itálico que tem na nossa Bíblia, né, relacionado a este hino 103, é atribuída então esta obra maravilhosa ao grande rei Davi. Reforçando o que dissemos em aulas anteriores, já aqui ministradas, você pode aceder a este vídeo, ou melhor, você pode aceder a este canal
e aqui você pode, numa playlist que está totalmente já organizada para você, poder ascender a todas as aulas anteriores a esta aula de hoje. Você vai ser impactado pelo poder de Deus que será revelado a você através do saltério. Então nós já falamos anteriormente, e embora muitos desses títulos não constem dos originais bíblicos, mas ainda assim nós podemos acreditar nesta atribuição a Davi, haja vista que esta inscrição são antigas e aparecem já desde a tradução da Septuaginta, que aconteceu cerca de 300 a 200 antes de Cristo. Sobre a data nós não podemos precisar, mas podemos sugerir que está situada entre os anos 1000 a 930 a.C., uma vez que é atribuída a sua autoria ao rei Davi. Logo, ao longo do tempo de vida do rei Davi que este salmo, por certo, fora composto. Então, a autoria é atribuída a Davi, e a data de sua autoria entre os anos 1000 e 930 a.C. A classificação deste salmo, o Salmo 103, ele é classificado como um cântico de aleluia. E todas as vezes que você ouvir essa expressão dentro da sua igreja, aleluia, se sinta convocado a louvar ao Senhor, porque aleluia nada mais é do que um significado de um chamamento. Louve a Deus, louve ao Senhor. Então este salmo é um cântico de aleluia, um cântico de ação de graças, e trata-se, com certeza, este texto trata-se de um dos textos mais tocantes de toda a Bíblia Sagrada. Neste salmo, Davi, ele vai expressar aquilo que estava no mais profundo do seu coração. Ele vai expressar a sua gratidão ao Senhor, e assim ele se prostra então diante de Deus com o seu coração cheio de amor. Aqui está mais uma convocação para que nós possamos, nesses dias de trevas, dias difíceis, também nos prostrar diante de Deus com o nosso coração cheio de amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Veja, para compor este hino, Davi, por certo, faz vários chamamentos aqui dentro do contexto do Salmo 103. E o primeiro vocativo de adoração, veja, não é dirigido a ninguém mais, a ninguém menos do que a si mesmo, o próprio compositor. A expressão é: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? E tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Esta palavra, ela é maravilhosa, porque esta convocação, ela é, antes de tudo, antes de mais nada, uma convocação particular, né? O primeiro vocativo, então, fala a respeito do próprio Davi, o próprio orador, o próprio poeta, o próprio homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus para compor este hino tão maravilhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, é um brado que vai do mais profundo de Davi, e é uma convocação à própria alma do indivíduo para comparecer diante de Deus, o Todo-Poderoso, com palavras de bênçãos, com palavras que bendiga o nome do Senhor e exaltem o Deus Todo-Poderoso. Este salmo nos apresenta uma teologia inclusiva do seu autor e uma linguagem um tanto quanto modesta, e que se nota pelo emprego dos pronomes pessoais aqui então aplicados. Depois de convocar a si mesmo, a sua própria alma, Davi agora começa a expandir esta convocação. Essa convocação, ela começa a ser direcionada a partir de Davi, e Davi vai, por exemplo, incluir nesta convocação, nos versos 20 e 21 deste Salmo 103, os próprios anjos, quando ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a sua voz, da sua palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus,
que executais a sua vontade. Davi agora, além de conclamar a sua alma a bendizer este Deus, ele começa a externar este convite aos seres angelicais. E todas as obras criadas por Deus também aqui são convocadas, e todas as coisas criadas por Deus em todos os tempos e em todos os espaços. Veja, no verso 22, Davi vai dizer: bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Veja, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza exalta o Senhor, o dia exalta o Senhor, a noite exalta o Senhor, os anjos exaltam o Senhor. Nós temos uma narrativa clara disso, lendo o livro do Apocalipse, a respeito de miríades celestiais adorando ao Senhor, dos 24 anciãos que prostrando, lançando suas coroas diante do Senhor, também adorando aquele que é digno de receber honra, louvor, glória, adoração. E aqui Davi, a partir de si mesmo, veja, antes de tentar ascender a qualquer outro indivíduo, ele convoca a sua própria alma para este momento de adoração e de louvor a Deus. No final deste vocativo, nós vamos entender então que Davi ele novamente fala a respeito de si, quando ele conclama que a sua alma deveria bendizer ao Senhor. Eis aqui uma maravilhosa visão do mundo divino. Assim devemos viver ligados à igreja do Senhor, presente em toda a terra, ligados às obras do Criador, né? E de todas as obras criadas por ele, clamando em uma poesia para que toda criatura, toda criação, toda obra das mãos do Senhor possam exaltar ao seu Criador. Ele não se esqueceria de clamar primeiramente a si mesmo. A primeira convocação, ela é pessoal e ela precisa ser pessoal. Eu preciso ter a compreensão desta revelação bíblica no final desta reflexão. Esta convocação para exaltar ao Senhor, ela primeiro precisa ser particular, ela precisa ser íntima, e a partir então eu poder convocar os demais que estão ao meu redor, no meu relacionamento interpessoal, no meu relacionamento eclesiástico, no meu relacionamento familiar. E então eu serei esta ferramenta, mas primeiramente avalie-se a si mesmo enquanto adorador e conclame a sua alma a bendizer ao Senhor de toda a sua profundidade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, veja, tudo, nada fica fora deste contexto, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. No verso 2, Davi desperta sua alma para que jamais se esqueça de um só de seus benefícios. Veja, não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos teus favores, dos favores recebidos por quem? Por Deus. Dos favores estabelecidos por quem? Por Deus. E ninguém melhor do que Davi para, em uma análise particular, entender quantos livramentos obtivera, quanta provisão de Deus obtivera em sua vida e ministério como o grande rei Davi. Nessa expressão que nós acabamos de dizer, nem um só dos seus benefícios, a Almeida Revista Atualizada emprega aqui o pronome nenhum, mas não emprega aqui o pronome nenhum, mas emprega aqui o numeral 1. Isso é muito curioso, porque a tradução ficaria da seguinte forma, onde nenhum significa não deixar, veja, não excluir nenhum único sequer benefício, ou deixar que um único benefício sequer caia em esquecimento. Veja,
Aqui, neste salmo, há uma convocação, e essa convocação é uma convocação à gratidão. Veja, gratidão que é tão pouco pregada nos nossos púlpitos, gratidão que é tão pouco vivida por nós enquanto cristãos, gratidão que está fora dos nossos vocabulários há quanto tempo, e nós precisamos nos aproximar deste sentido que a nossa vida cristã nos leva em relação a Deus, que é o nosso espírito cheio de gratidão ao Senhor, a nossa alma cheia de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O salmista, certa vez, ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Uma pergunta ecoa no coração daquele salmista e talvez ninguém era capaz de trazer-lhe uma resposta, de modo que o próprio Espírito Santo, inspirando, responde a si mesmo e ele diz: tomarei eu o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor para todo sempre. Isso se chama gratidão. Há uma convocação de Davi dentro do Salmo 103 à gratidão. Ainda que o salmista haja recebido milhares deles, e mais uma vez eu bato na tecla, Davi então é o exemplo claro de quem recebeu de fato milhares de favores, de benefícios, de livramentos, de provisões da parte de Deus. Examinando a vida de Davi, desde a sua mais remota chamada através de Samuel, nós vamos perceber, até mesmo através das suas narrativas enquanto pastores das ovelhas do seu pai Jessé, a provisão de Deus na vida de Davi. Examinando a sua história, isso fica patente. E eu quero lhe dizer uma coisa para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua estrutura cristã, que este mesmo Deus que favoreceu a Davi é o mesmo que também favorece-me e favorece a sua vida. E eu espero que você creia nesta palavra. Os motivos agora para adoração está voltada dentro do contexto dos versos 3, 4 e 5. E é o que nós veremos a partir de agora, porque o texto desses versos que citamos acima nos diz desta forma: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro ponto. Segundo, que sara todas as tuas enfermidades. Terceiro ponto, que redime a tua vida da perdição. Olha que coisa maravilhosa. Quarto ponto, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Quinto ponto, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, eu lhe pergunto agora, você possui algum motivo? Você pode listar estes motivos como aqui dentro do contexto do Salmo 103 foram listadas? Eu poderia listar a partir da minha vida particular vários momentos em que o Senhor ele providenciou grandes livramentos em favor da minha vida, em favor da minha casa, em favor da minha família, e eu sei que você também pode elencar, né? Eu desafio você a colocar aí nos comentários, né, as motivações que você tem para louvar e bendizer a este Deus. O primeiro ponto, perdão e cura. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Assim como as trevas acabam por destacar a luz, a multidão dos nossos pecados, entenda isso, a multidão dos nossos pecados, né, e entenebrecidos terminam por evidenciar o grande amor de Deus em relação à minha vida, em relação à sua vida, em relação a nós seres humanos de um modo geral. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem a respeito disso aos irmãos de Roma, aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 20, e eu gostaria de ler para você este texto, diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou então a graça. Mas nós temos que ter uma boa compreensão deste texto. Aqui eu não posso entender como alguns de Roma entendiam que eu devo então continuar na prática do pecado. Ora, porque se eu continuo pecando, logo a graça será muito mais abundante. E a resposta de Paulo é não. Porque agora, alcançados pela graça, né, esta graça abundante em nós, onde o pecado abundava, nós agora não servimos mais ao pecado, mas nós servimos a Cristo. Veja, quem perdoa os pecados? Deus é quem perdoa todos os nossos pecados.
E esta é uma garantia maravilhosa, e aqui é mais uma demonstração de graça, porque não seríamos merecedores, por certo, mas o Senhor ainda assim optou, através daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, perdoar-lhes os pecados, sejam quais fores, em todos os tempos e em quaisquer circunstâncias. Em Lucas 15, nós vamos ver o exemplo do pai que perdoou o filho. Na parábola do filho pródigo, o filho chega até o pai, pede a sua herança, sai de casa, vai viver a sua vida de forma dissoluta, e quando ele se viu perdido, sem opção alguma no mundo, ele resolve voltar para a casa do seu pai. E a intenção dele é que o pai lhe receba como um servo, e assim somos nós. Não seríamos merecedores nem de ser vistos como servos de Deus, mas por adoção somos vistos como filhos e co-herdeiros em Cristo de todas as bênçãos espirituais, que é um outro texto que nós estamos trabalhando aqui neste portal bíblico a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Você pode também acender a estes vídeos também numa playlist organizadas para a sua boa avaliação e para o seu bom estudo dentro da palavra de Deus. Veja, este pai recebeu seu filho de forma maravilhosa, se alegrou, banqueteou-se. Este é o exemplo exato da conduta, da postura de Deus em relação a mim, em relação a você, que outrora perdidos, agora fomos reconciliados ao Pai através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Apesar de todos os variados relacionamentos que nos ligam hoje ao rebanho do Senhor, a maior evidência, ou talvez a evidência pontual e mais importante, é chamada de vínculo do amor. Este é o vínculo que jamais esmaece e que também é refletido no perdão que recebemos por parte do nosso querido e meigo Salvador. A alegria da salvação nunca deve morrer em nós. Deve ser a nossa motivação primeira. Nós temos que nos alegrar nesta tão maravilhosa salvação. Lucas 10, versículo 20 diz: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha que texto maravilhoso. Palavra de Jesus. Seus discípulos voltando de uma comissão, se alegrando porque os espíritos imundos eram expulsos pelas suas ordens, porque as enfermidades eram curadas. E Jesus, ele não tira o mérito de que isso também é importante na vida cristã, mas o Senhor está alertando os seus discípulos que, independente de quais sinais aconteçam no seu ministério, no meu ministério, importa antes que o meu nome, que o seu nome esteja no livro da vida, no livro que está escrito nos céus. O laço de amor, veja, o laço de amor é aquele que nos prende ao nosso Redentor. Jesus referiu-se a isto quando perdoou a mulher pecadora, que lhe ungiu com unguento valiosíssimo, fazendo justamente esta declaração: por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco se perdoa, ou aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Por sua vez, a fonte deste amor está lá no Calvário, e este amor é visto em todas as linhas da palavra de Deus. E talvez o texto que expresse de forma cabal este amor é aquele que talvez seja o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito com um propósito. E qual é o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, a fonte deste amor está no Calvário, no sacrifício de Jesus Cristo, razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu que o amor de Cristo nos constrange. E o apóstolo Paulo vai escrever isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, e esta é uma verdade literal. Literalmente, o amor de Deus nos constrange, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, ou imaginando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Veja, se através da morte de Cristo eu também morri nele,
eu tenho que ver que na vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, também é garantia da minha vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Veja, e isso é interessante porque a vitória de um, agora a pessoa bendita de Cristo, é a minha e é a sua vitória. E isso pode parecer um tanto estranho, mas não tem nada de estranho nessa afirmação. Se você se lembrar de guerras no Antigo Oriente e uma demonstração clara dentro da própria Bíblia Sagrada, quando Davi desce o vale para enfrentar o gigante Golias, ali havia um trato. E qual era o trato? Nós vamos um herói de cada um dos povos, um forte, um valente de cada um dos povos vai lutar. E aquele que vencer, vence-se toda a batalha. Então isso é uma coisa totalmente natural, uma coisa totalmente de forma histórica pode ser comprovada, e nós também temos de forma espiritual esta garantia que através da vitória de Cristo nós também estamos convictos que também estamos vencendo com Ele. Este é o apertado vínculo que nos une a Cristo, o vínculo do amor. A cura divina surge quando, segundo motivo de gratidão, ao longo da nossa vida, desde a nossa fase ainda intrauterina, quando estávamos lá sendo entretecidos no ventre das nossas mães, quantas vezes nós temos recebido a intervenção do Senhor? E eu te faço essa pergunta: quantas vezes você já foi alvo de uma intervenção da parte de Deus? Eu poderia listar várias oportunidades que eu tive, livramentos da parte de Deus. Eu tenho relatos familiares a respeito da minha vida, de que estava morto e tornei a viver. E nesse momento de voltar à vida, uma palavra que a minha mãe narra, e com muita alegria no coração, e que me traz emoção quando eu falo desse assunto, é que uma das palavras que eu disse, de forma separando as sílabas, a minha mãe relata que foi milagre. Então eu sou testemunha viva de que Deus, ele continua operando, ele não cessou na época dos pais da igreja, na época dos apóstolos. O Espírito Santo continua operando sinais e prodígios nos dias de hoje, no século 21. O Espírito Santo continua operando no nosso meio. Quantas vezes nós julgamos ter perdido, quantas vezes nós julgamos estar totalmente derrotados e de repente nós somos surpreendidos pelo agir sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que você pode dar testemunho a respeito desta afirmação. Quantas vezes você se sentiu de fato derrotado, ignorado, sozinho, e de repente você vê de forma sobrenatural o agir de Deus em favor da sua vida. Quando os médicos dizem agora é só com Deus, veja, é a hora que mais desespero nos sobrevém. Parece que nós confiamos mais na medicina, parece que nós confiamos mais nas mãos dos médicos do que no próprio Deus. Quando nós deveríamos então ouvir essa expressão e entender, ora, se está nas mãos de Deus, então está nas melhores mãos possíveis, e nos apegar à nossa fé, à nossa confiança, e entender que se assim o Senhor desejar o milagre, acontecerá. Hoje é totalmente o contrário. Quando alguém diz só Deus, aí é motivo de desespero, de choro, de pavor, como se tudo estivesse perdido, quando na verdade nada está perdido quando Deus está agindo, operando. Ele diz, quem impedirá? Que nós possamos exercer esta nossa fé, inclusive nesses dias terríveis aos quais estamos testemunhando, dias históricos na nossa nação e no mundo como um todo. Mas nós vamos cantar o hino de júbilo e de vitória. Interessante também aqui, dentro desse contexto, a repetição do termo todas, o que deve incluir enfermidades físicas e também enfermidades na nossa mente, enfermidades mentais. Sobre isso, precisamos considerar o seguinte raciocínio inverso. Se, não obstante o agir de Deus, consideramos correto recorrermos à medicina para tratar do nosso corpo físico, por que muitos cristãos, e isso é uma verdade, por que muitos cristãos têm ainda tido muita dificuldade ou ainda têm tido muita resistência e até mesmo repudiam a ideia
quando não demonizam esta ideia de um tratamento psiquiátrico. Uma resistência a compreender que estão mentalmente doentes, talvez poderia ser a razão pela qual há esta resistência. Mas ora, num raciocínio muito normal, né, coerente, honesto, né, se o nosso corpo físico ele adoece, ora, por que não a nossa mente também não adoeça? Ou não possa adoecer? Sendo, aliás, o cérebro, né, e as suas funções tão importantíssimas para a nossa vida cotidiana, uma das áreas mais desprezadas nos nossos check-ups anuais. E lendo esta reflexão de hoje, eu estava lendo um livro do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da Terra, ou o homem mais inteligente da história, melhor dizendo, diz que precisamos gerir a nossa mente. Então ele diz, ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos, é proteger a nossa emoção, é libertar a nossa criatividade e se tornar então, veja, se tornar então o protagonista da nossa própria história. Nós temos que ter o cuidado em cuidar da nossa mente. Cuidar da mente era uma ocupação, ou melhor dizendo, uma preocupação do apóstolo Paulo. Como assim uma preocupação do apóstolo Paulo? Sim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso a respeito de uma armadura espiritual, né, para estar preparado para uma batalha espiritual. E dentre toda aquela indumentária que ele faz uso, até mesmo fazendo alusão a um soldado romano, ele vai fazer uso de um capacete. E ele chama este capacete de um capacete da salvação. É só você abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e ali você vai ler sobre o assunto e você vai encontrar ali o capacete da salvação. E por que um capacete? Ora, porque o capacete vem para blindar a nossa mente justamente contra os dardos inflamados do nosso adversário, do nosso inimigo. E entenda uma coisa, de uma vez por todas, as maiores guerras que nós as travamos no campo da nossa mente. Então, é importante que nós tenhamos este capacete, e aqui é uma demonstração de Paulo sobre a preservação da nossa mente dentro do contexto espiritual, principalmente. Se consideramos correto o uso de medicamentos e até mesmo de uso contínuo para tratar hipertensão, diabetes e tantas outras enfermidades, por que alguns cristãos criticam o uso de medicamentos controlados que, quando se fazem necessários, né? Não estaria nesta ideia ligada à ocorrência, por exemplo, de uma informação triste a respeito de suicídios, tanto no Brasil como no mundo, e é uma informação triste, mas principalmente no meio evangélico, pastores estão se suicidando. Isso recentemente nós temos visto informações quase que de forma muito pontuais, uma informação em cima da outra, a respeito de líderes que cometeram suicídios, né? Então, isso é interessante, e eu também estava lendo a respeito disso hoje. Segundo a OMS, uma informação do site Exame de 2019, 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. É um número que é entristecedor, a tamanha a grandeza deste número para algo tão terrível que anda acontecendo mundo afora e principalmente agora dentro do mundo cristão. Cuidado, nós não devemos desprezar o conhecimento que Deus repartiu com os homens para o nosso bem. Então Jesus disse que os doentes precisam de médicos, Marcos 2, versículo 17. Isso inclui também a psiquiatria. Podemos admitir que Deus é um médico e trabalha para o mesmo, que Deus e o médico trabalham para o mesmo fim. E qual é o fim? O meu bem-estar, o seu bem-estar. E é isso que o Senhor deseja, que nós vivamos uma vida com a nossa saúde, seja ela física, mental, em boas condições, para que possamos servir a Ele com total integridade e fidelidade. Devemos aceitar
toda a terapia necessária, se necessário, ao mesmo tempo em que continuamos crendo 100% no agir de Deus. Parece antagônica a ideia de procurar auxílio médico e ainda depender de Deus e confiar em Deus. Mas aí eu ignoro o fato de que este médico, ele também é uma ferramenta do próprio Deus para trazer cura para o meu corpo físico. Livramento e honra. O Senhor é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nem sempre precisamos de cura para viver. Às vezes, só um livramento pode nos afastar da morte e do inferno. Quem da cova redime a tua vida é o reconhecimento sincero de um homem que viu a morte de perto por várias vezes. Davi é um exemplo claro. Se você ler a primeira carta de Samuel, você vê o próprio rei Saul tentando tirar a vida de Saul por quantas vezes? Uma lança na mão, tentando pregar Davi contra a parede usando aquela lança. Davi teve a sua vida, por certo, ao fio da espada por muitas vezes, mas todas elas ele teve livramento da parte de Deus. Quando ele escapa do Golias, quando ele escapa de Saul, quando ele escapa até mesmo do seu próprio filho Absalão, nós vemos livramentos contínuos da parte de Deus em relação a Davi. A vida repleta de livramentos que Davi viveu também pode ser a nossa vida que nós também vamos viver em Cristo. Uma vida regada de livramentos e de provisões de Deus a nosso favor. Kenneth Bailey afirma que o texto "e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal", na parte grifada "mas resgata-nos do mal", sendo que uma das traduções para mal aqui é a definição do próprio adversário maligno. Ainda que Satanás consiga arrebanhar alguma ovelha, Jesus, o incansável e amoroso pastor, o nosso sumo pastor, pode nos resgatar das mãos do diabo, pois somente ele tem poder de manietar o valente, como está em Marcos 3:27. Para isso, ele veio ao mundo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é quem redime a nossa vida da cova. É Ele que resgata a nossa mão deste lobo que vem tentar arrebanhar alguma das ovelhas. Ele livra a nossa alma do inferno. Esteja nele e ele estará em você e você viverá isso na sua vida prática cristã. Livramento de Deus será uma verdade em todos os instantes da sua caminhada cristã. A honra é lembrada por Davi como uma coroa peça que é tão simbólica para os reis. Nós somos coroados de graça e somos coroados de misericórdia. Na vida cristã não exige lugar para a autojustiça. Veja, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala justamente que não é pela minha justiça, não é porque sou bom, mas é pela graça, né? E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Embora se trate de uma resposta divina à fidelidade de seus servos, que faz com que seus filhos sejam colocados entre os príncipes deste mundo. O salmista, no Salmo 113, verso 7 e verso 8, diz: levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, e faz-o assentar entre os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. O fundamento desse gesto divino é senão a sua bondade e, mais uma vez, uma demonstração de amor do nosso Senhor. Portanto, essa exaltação deriva primeiro do grande amor de Deus e depois conjuntamente da nossa fidelidade de seguidores de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Aqui contém exatamente a ideia geral, né, e a ordem específica das coisas. Entrega, confiança e resposta. Entrega, confiança e resposta de Deus. Entrega a tua vida, confia e você terá resposta de Deus. Velhice e juventude. Deus é quem farta de bens a tua velhice.
De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Certamente Davi recorda-se da misericórdia do Senhor ao longo de toda a sua vida. E aqui dispensa quaisquer comentários. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos quantos livramentos este homem viveu ao longo da sua trajetória aqui enquanto rei de Israel. Ele foi jovem, envelheceu, conhecendo e servindo a Deus, e no Salmos de número 37, 25, ele mesmo diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, tampouco a sua descendência mendigar o pão. Juventude e velhice são faixas etárias quase que opostas, né? Mas que trazem grandes preocupações, cada uma delas. Quando avançamos na idade, podemos não deter mais a mesma força, o mesmo vigor para o trabalho, né? O nosso rendimento cai, aumenta-se gastos com a saúde, com medicamentos, enfim, com a alimentação. Porém, Deus é quem nos farta de bens, suprindo nossas necessidades e curando as nossas enfermidades. Por sua vez, agora relacionada ao jovem, à juventude, pode preocupar-se pela conquista de espaços em aspectos como a área de trabalho, no mercado como um todo, especificamente como um todo, né? E a verdade é que nós temos e vivemos uma geração de jovens ansiosos, que já estão cansados, talvez mais do que um idoso que trabalhou ao longo de toda a sua vida, já estão cansados, ansiosos, né? E talvez um pouco preguiçosos por causa da tecnologia, né? E a verdade é que muitos estão se entregando à tecnologia e estão se distanciando de relacionamento íntimo com Deus. Gasta-se mais tempo em WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram do que em momentos de um devocional com Deus. Fica aqui esta reflexão, esta exortação para este tipo de comportamento. Mas a palavra diz que os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos, eles até mesmo caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, profetiza o profeta Isaías no capítulo 40, versos 30 e 31. Então você deve glorificar a Deus por toda a provisão para a sua vida diária. Deus e a sua misericórdia, Ele é misericordioso e Ele é compassivo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e suficientemente benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Existe uma discussão entre historiadores sobre uma aparente mudança de personalidade de Deus do Antigo para o Novo Testamento, e isso me parece ideia de pessoas que não leram de forma correta e com a sensibilidade necessária para compreender o caráter de Deus. É imutável e ele não muda do Antigo para o Novo Testamento. Eterno amor de Deus. Neste salmo, vemos um salmo compassivo e perdoador, que repreende por um tempo e não nos trata segundo os nossos pecados. Assim é o nosso Deus, assim é o seu Deus, né? Ele é justo, libertador, misericordioso, que entende a nossa fragilidade. Deus é um só, no Antigo e no Novo Testamento, ele é o mesmo, e como já disse anteriormente, ele é imutável, seu caráter é imutável e ele não mudou, ele continua o mesmo, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, exércitos, ministros, todas as suas obras. Depois de declarar a princípio da realeza divina, o salmista Davi convoca todo o universo para louvar em voz de coro. Que coisa maravilhosa é esta palavra. O propósito do louvor é declarar todas as suas obras em todos os lugares, tanto nos céus como na terra. Eu convido você a se juntar a mim. Junte-nos, venha juntamente comigo neste momento de adoração ao Senhor, né? Adore ao Senhor dos Exércitos. Convocamos então todos que estão ao nosso redor com este salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome.
Pare por um momento para recordar todas as coisas maravilhosas que Deus fez em sua vida e convoque a sua alma para bendizer ao Senhor e exalte a Ele de toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E que o Senhor abençoe a sua vida. Compartilhe esta reflexão no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Apoie este canal, se inscreva neste canal, compartilhe, curta o conteúdo para que o YouTube identifique que você tem gostado deste conteúdo e todas as vezes você será notificado quando outro material for aqui feito upload e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito possa aplicar esta palavra de uma forma muito mais poderosa aos corações. É aquilo que eu te peço no nome de Jesus. Fique bem, fique em paz e até a próxima.